E essa receitinha vai ser o pão de batata doce crua. Então eu ralei num ralador grande, batata doce, aqui tem 2 xícaras. Eu coloquei de molho ontem, os pretinhos que aparecem aqui é da batata mesmo. Eu coloquei ontem de molho aqui com 1,5 xícaras de água. Essa xícara aqui, ó, de medida. 1,5 xícaras dessa de água. E vai ficar aqui mesmo, essa água nós vamos usar para fazer já. Então, 2 xícaras de batata doce, pode deixar até 2 dias. Até é bom para ajudar na fermentação. Tem 2 xícaras de farinha de arroz, eu vou ver depois se precisa mais, porque cada receita às vezes fica diferente. 2 de farinha de arroz, 2 xícaras dessa aqui, de farinha de arroz. Meia de polvilho doce. 1/4 de xícara só, porque a batata já tem gordura, né? De 60 ml. 2 ovos. E que se queremos fazer veganos, podemos substituir. Não precisa pôr ovo e pode ser azeite de oliva. Azeite de oliva é muito bom para substituir em receita que não, em receita vegana, né? Que não vai ovo. Fermento para pão. Coloquei aqui, ó, 2 colheres de fermento. Eu não costumo deixar antes aqui, tá? 2 colheres com a mesma água da batata. Eu coloquei 2 colheres de fermento para pão. Ele ficou assim, ó, porque eu coloquei aqui só para 2 colheres de fermento para pão e coloquei essa colherinha aqui, ó, que é meia colherinha de chá. Pega uma colherinha daquela de café pequenininha e põe um pouquinho de sal. Por quê? Para dar um saborzinho, né? As colheres que eu coloquei de sopa foi essa aqui, ó, que tem 15 ml, que pode ser essa mesma colher aqui. Isso aqui também é uma colher de sopa de fermento. Foi 2 de fermento de sopa. Agora vamos começar a receita. Vamos pegar uma tigela aqui. Muito bom, uma batata crua, não é cozida. E aqui eu vou pegar a tigela, dar uma batidinha nos ovos, misturar aqui ovo, fermento e óleo. E vou bater. Misturei bem aqui o ovo, o fermento e o óleo. Agora eu vou colocar essa batata com essa água. O sal eu coloquei junto com o fermento. Coloquei fermentar. Eu deixei o fermento com um pouquinho da água da batata e com o sal junto. E não vai açúcar aqui, né? Pudera também ainda com batata doce, mas é para ser uma receita sem açúcar. E daí eu vou misturar bem aqui e depois vou começar a pôr as farinhas. E olha só, coloquei o polvilho doce aqui e agora eu vou colocar a farinha de arroz. E assim, ó, pedaços, esses pedaços que ficaram aqui, porque eu ralei no ralinho grande, eu não processei, eu ralei a mão, depois não aparece nada. Quando assa o pão, ele desmancha todo, fica como se fosse, não aparece nada de batata. Depois aqui no final, titia mostra o pão pronto, para todo mundo ver como fica o resultado do pão. E aqui, eu não coloquei toda a farinha ainda, talvez vá mais um pouquinho de farinha, vai mesmo, vai ficar mais durinho, tá? Olha só que delícia. Vamos ver, 2 xícaras de farinha. Vou misturar bem, porque tem que misturar muito bem, tem que bater muito bem, muito. Para misturar bem essa farinha de arroz com os ingredientes. Ficou ainda muito molinho, tá? Peguei mais meia xícara de farinha ali para pôr. Se não pôr ovos, vai ficar mais durinho. Ó, vou ver se eu vou pôr mais meia xícara de farinha de arroz. Polvilho doce não, polvilho doce é pouco mesmo, só para fazer uma misturinha. Polvilho doce é diferente, é uma textura diferente. Ele não é igual ao amido de milho, é diferente. Vou pôr toda, então aqui vai dar 2,5 xícaras. Porque se deixar muito mole aqui, depois ele baixa muito na forma. Então, agora eu vou misturar bem, é sem preguiça mesmo. Pegar assim, ó. E bater bem batido. Eu coloquei nessa forma aqui, ó, já dei uma batidinha, que ela tem 26 por 13 aqui, ela tem 26 de comprimento por 13, e ela tem a profundidade dela aqui é 4, ali dentro, tá? Até aqui na beiradinha é 4 centímetros. Só que eu achei que era muita massa, então eu distribuí assim, ó, em 2 coisinha pequenininho, tá? 2
É tipo copinho, mas é de alumínio. Foi comprado para isso mesmo. 2 forminhas pequenininha. Porque para pôr em uma forma maior que eu tenho ali ia ficar um pão muito fininho. E o pão muito fininho, olha como é que ficou aqui, ó. Faltando 1 centímetro para encostar lá na bordinha. Não vai crescer o dobro, é só para deixar, né? Para crescer. Então, eu coloquei em 2 forminhas pequenininhas para não ficar muito cheio ali e para não pôr em uma forma muito grande, uma dica, senão vai ficar muito fininho e não fica, quando fica muito baixinho, não fica um pão bonito e fica mais seco por ser fininho. Então agora aqui eu vou cobrir bem cobridinho com plástico, eu vou deixar no lugar mais quentinho da casa, né? Se é um dia frio, você deixa um lugar bem quentinho e só não deixa no banheiro. E vou deixar fermentar até chegar no final da forma para depois pôr para assar. Então, depois de pouco mais de meia hora, acho que deu uns 40 minutos, eu esqueci um pouquinho, tá? Grudou até ali, isso que eu coloquei, grudou no plástico, isso que eu coloquei um pouquinho de óleo. E mesmo assim, vou limpar ali, né, o plástico limpinho, abrir um saquinho plástico. Quase que transbordou. Os bolinhos transbordaram quando eu fui aquecer o forno, ligar o forno para ir aquecendo, eu já coloquei eles lá dentro, tá? Aqueles copinhos pequenininhos, porque eles transbordaram, porque eles eram pequenininhos. E esse aqui agora eu vou pôr para assar por 40 minutos, que o forno já está bem aquecido. Tirei do forno depois de 40 minutos, eu deixei 30 e depois 30 no forno bem alto, fogo alto, no fogão a gás, né? Aí depois eu baixei um pouquinho, assim, botei lá no 260 e deixei mais 10, né? 30 e 40 minutos. Ele deu uma leve baixadinha normal, rachou, porque é um pãozinho de batata e sem glúten. E eu vou deixar esfriar bem aqui, ó. E uma coisa que não podemos deixar quando tá crescendo é passar aqui, ó. Ele grudou um pouquinho, porque ali fora eu não tinha untado. E os bolinhos pequenos eu já comi, ficaram deliciosos. Os pãezinhos do copinho. E chegou a hora de desenformar. Eu só desgrudei aqui, ó. E deixei esfriar bem, que o segredo para não sair ali é deixar esfriar bem. E agora eu vou pôr aqui. Ó, ficou bem bonitinho por baixo, né? Umas partes assa mais. Já tá bem friozinho, olha que bonito que ele ficou. Eu vou cortar aqui, né? Os pequenos eu comi, né? E ele fica um pãozinho assim, ó. Ó. Assim, desse jeito. Molhadinho, como que se fala assim? Tá? Opa, quebrei um pouquinho aqui porque ele tá novo, tá? Depois amolece a casquinha, como qualquer pão, depois ele amolece a casquinha, não vai continuar assim. Ele vai ficar mais macia a casquinha depois. Olha que maravilha. Um pão maravilhoso, maravilhoso. Delicioso. Os pequenos ficaram diferentes, né? E agora, como eu já tomei café com um pão pequeno, o segredo é deixar esfriar bem frio, para não cair, para não quebrar, não ficar grudado embaixo.